Muito boa noite, meus irmãos. Muito boa noite, minhas irmãs. Uma grande alegria nós estarmos aqui mais uma vez para o nosso Evangelho no Lar, né? Deste dia 13 de abril de 2025. Momento este em que nós nos reunimos, né? Aguardando a visita dos nossos bons amigos espirituais, neste horário que nós temos marcado das 21 horas. Esses nossos bons amigos que vêm trazendo as suas boas energias, né, para renovar a atmosfera da nossa casa, abençoar as pessoas que vivem sobre o nosso lar, que vivem conosco, a nossa família, né, e que nós possamos estar então com a nossa energia vibracional elevada, nós possamos elevar o nosso pensamento na figura do nosso Mestre Jesus e, estando assim, né, ficando aptos a receber todas essas boas energias que esses nossos amigos nos trazem. Vamos fazer então uma prece inicial. Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio da tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora em nome de Deus, Cristo e caridade. Que assim seja. Hoje nós estamos aí sem a presença da nossa irmã Aline, que está num compromisso familiar, né? Mas com certeza, né, com o pensamento e espírito, ela está conosco aqui presente para fazer esse nosso evangelho junto conosco. Bom, meus irmãos, vamos retomar a leitura do nosso evangelho. Nós estamos lá no capítulo 19, a fé transporta montanhas. E hoje nós iremos estudar o item 8, né, que é a parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, né? Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus, eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Um trecho do Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos 12, 13 e 14, e de 20 a 23. Comenta então o nosso querido irmão Kardec. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície. Agradam aos ouvidos, mas quando prescrutadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito disso se tirou. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração,
Numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade cairão do nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Os médios são os intérpretes dos espíritos. Suprem os órgãos materiais que faltam a esses para nos transmitirem as suas instruções. Por isso são dotados de faculdades para esse efeito. Nestes tempos de renovação social, têm uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se fazem a servir a coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos, se recusam em torná-la proveitosa para os outros, se dela não tiram proveito para si mesmos em si melhorando, eles são como a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar, e os deixará tornarem-se a presa dos maus espíritos. Esse era o trecho que foi lido no dia de hoje, trecho que está sob estudo, a parábola da figueira seca, né, meus irmãos? E muito interessante os aspectos aqui que são trazidos e que merecem ser fruto de maior elucidação, né? Em primeiro lugar, é o final da passagem de São Marcos, né, em que Jesus estabelece que se as pessoas tivessem realmente a fé dentro de seus corações, né, elas fariam sim com que as coisas que são mentalizadas se materializem, né, para que nós pudéssemos sentir e ver dentro das palavras de Jesus o poder que a fé tem, né? Então, para aquele que carrega Deus dentro do seu coração, né, para aquele que tem a fé infiltrada dentro das fibras do seu coração, ele acredita, né, põe foco e põe toda essa fé e essa energia dentro de uma coisa que quer que aconteça, né? Entanto, nós sempre relembramos, quando estudamos essa passagem, o acreditar e o confiar, né? A fé, ela não é nós acreditarmos em Deus. Não, você acredita em Deus? Não, eu acredito em Deus. Sim, mas você confia em Deus? Confiar em Deus é quando nós estamos passando por momentos muito difíceis da nossa vida, obstáculos muito grandes, sofrimentos, né, pelos quais todos nós passamos, e nós colocamos a nossa confiança em Deus. Não, Deus vai nos ajudar, vai aparecer alguma coisa, né? Deus vai nos enviar através dos bons espíritos, aconselhamentos, e nós vamos conseguir resolver esse problema, nós vamos conseguir passar por essa fase, nós vamos conseguir transpor esse obstáculo, né? Nós vamos conseguir vencer alguma doença, enfim, alguma coisa no sentido de dificuldade do caminho, né? Então a confiança em Deus, essa confiança plena que deve ser repleta, da qual deve ser repleta o nosso coração. Jesus faz questão de mostrar isso com bastante profundidade, né? A força que a fé deve ter dentro de nós mesmos, essa confiança que nós devemos ter em Deus, né? No segundo momento, então, o aspecto a ser trazido é a figura da figueira seca,
né? A figueira seca, então, fazendo uma alusão àquelas pessoas que têm, né, muito boa eloquência, falam muito bem, né, transmitem a mensagem de Jesus e dão têm palavras rebuscadas, né, procuram se mostrar muito estudiosas, mas que na prática, né, através dos seus atos, não dão o exemplo. Né, não dão o exemplo. Né? A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Meus irmãos, a nossa relação, quando nós tratamos desse aprimoramento espiritual nosso, ela é uma relação exclusiva entre nós e Deus. Né? Entre nós e Deus. Essa relação da nossa consciência, do nosso interior. Né? Nós temos aquela relação que nós estabelecemos com as pessoas com as quais nós estamos convivendo, os nossos irmãozinhos que estão encarnados conosco, que é a prática da caridade, fundamentalmente a prática da caridade, né? A prática do bem, através de um donativo, de uma palavra. Já vimos que a caridade ela não é simplesmente a caridade material, né? A caridade ela é praticada de diversas maneiras, através de uma palavra, de um apoio, de um abraço, né? De um donativo também. Então essa é a relação que nós devemos estabelecer com os nossos próximos. Né? A paciência, a tolerância, o perdão, tudo isso é caridade. Agora, quando se trata, e isso tudo incrementa a nossa melhoria interior, trabalhando pelo nosso próximo. Né? Agora, a relação consciencial, né? Essa relação que nós temos com o nosso Pai divino, aquele que nos enviou e que está olhando as nossas ações, os nossos atos, ela é única e exclusiva para com Ele. Né, para com Deus. Então Deus é que está vendo os nossos atos. E Deus ele sabe se nós estamos só fazendo as aparências, né, como diz o nosso Evangelho, né, só daqui para fora. Enquanto o nosso coração não estiver ligado através da fé com Ele, né, nós não teremos eficácia, nós seremos inúteis, como o próprio Evangelho diz. Por quê? Porque nós somos enviados para com Deus num compromisso que nós temos, né? Um compromisso reencarnatório. Olha, você vai à Terra, você tem coisas para fazer. E a maioria dessas coisas, elas são direcionadas para o nosso próximo. É através da convivência com o nosso próximo. Né? Então não adianta nada se dentro dessa relação que nós temos com o nosso próximo, nós não tomarmos atitudes concretas, porque nós estamos sendo observados por aquele que nos enviou. Nós estamos sendo observados por aquele que nos enviou. Então essa relação muito interior do nosso coração, que envolve a nossa fé, inclusive, por isso é trabalhado no mesmo trecho, né? Ela é exclusiva com Deus. Ela é exclusiva com Deus. Nós temos que ser verdadeiros dentro dessa fé, verdadeiros dentro da palavra de Jesus, né? Verdadeiros dentro desse universo do qual nós estamos embrenhados, esse universo espiritual, né? Esse convite que é feito. Nós temos que estar de corpo e de alma. Nosso coração tem que estar ligado a Deus. E Deus sabe aquilo que nós fazemos, meus irmãos. Nós não temos. A justiça divina não é a justiça dos homens. Né? De Deus nós não conseguimos esconder nada. Por isso é que nós precisamos estar verdadeiramente com Deus e com Jesus. Verdadeiramente. As nossas palavras elas têm que estar de acordo com os nossos atos. Né? E se o nosso coração estiver em Deus, né, todas as manhãs e todas as noites, as manhãs quando nós despertamos e as noites quando nós vamos nos recolher, nós fizemos uma pequena prece, uma oração, uma conversa de gratidão, né, pedindo por mais um dia, uma oportunidade. Se nós tivermos essa constante ligação com Deus, provavelmente os nossos atos também vão estar ligados. Né? Provavelmente os nossos atos vão também estar ligados a esses ensinamentos que Jesus nos deixou, né, dentro do campo moral. E, por último,
no Kardec trabalha a questão dos médiuns, né? Dos médiuns e da seriedade com que essa missão foi assumida, né? É um dom que foi concedido gratuitamente e que não pode ser cobrado, porque se eu faço um curso técnico para trabalhar como técnico de enfermagem, eu investi naquele curso, paguei, então quando eu for trabalhar na profissão, eu vou cobrar o salário. Se eu fiz um curso de metalurgia, eu vou trabalhar no setor metalúrgico, vou cobrar o salário porque eu paguei aquele curso. A gente paga pelos nossos estudos, né? Se eu for fazer psicologia, vou cobrar as consultas. E a mediunidade? A mediunidade nós pagamos? Não. Né? Agora falando exclusivamente aos irmãos médiuns, que é o último trecho, o trecho 10 do Evangelho. Né? Então, se nós recebemos a nossa mediunidade gratuitamente, né? Por óbvio que nós devemos exercer este ofício com muita alegria, graças a Deus, né? Deus nos permitiu o trabalho no campo, no seu campo, na sua lavoura, que às vezes é muito difícil, né? Nós somos muito perseguidos espiritualmente, mas nós devemos exercer com muita alegria e com o nosso coração, né? Com o nosso coração. E aí então Kardec condena todos aqueles que exigem a paga, né? Que fazem a mediunidade profissional, que cobram, né? Quando existe esse trabalho envolvendo a mediunidade, que não deve ser feito e que provavelmente não, quando existe esse tipo de relação negocial dentro da mediunidade, os espíritos que se envolvem não são sérios, meus irmãos, viu? Porque os espíritos, eles nos cobram para vir até nós? Não, né? Também não. Então, procuremos guardar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente e dentro do nosso coração, né? Fundamentalmente, a mensagem que nos foi trazida pelo Evangelho de hoje. E vamos passar então ao nosso momento de vibrações, né? Pedindo aos bons amigos espirituais que já se encontram dentro do nosso lar, que eles possam então modificar a atmosfera da nossa casa, criando um campo magnético de luz. Imaginemos que esse campo magnético de luz está em volta do nosso lar, através de uma grande bolha, né, de um campo fechado em que todas as energias negativas estão sendo iluminadas, que essa luz possa chegar até os nossos animais, né, os nossos animais de estimação queridos, os nossos parentes que se abrigam sobre o nosso teto, né, as crianças, que possa estar sendo retiradas energias negativas de todos os nossos objetos, né, dos nossos utensílios de uso diário, uma parcela da energia também direcionada às nossas plantas, né, para que elas possam continuar alegrando o nosso lar, que nós possamos então pedir a esses nossos bons amigos espirituais que uma parcela da luz que emana do nosso Evangelho de hoje, ela possa chegar até os nossos amigos, os nossos familiares que se encontram no plano espiritual, né? Torcendo por nós, torcendo pela nossa caminhada, torcendo pela nossa vitória, pelo avanço, pelo cumprimento dos compromissos que nós assumimos antes de regressar à Terra, que uma parcela da luz do nosso Evangelho possa chegar até os nossos amigos e familiares que se encontram conosco em travessia, né? Essa travessia que é difícil, do qual nós estamos ligados à matéria, o contato com a matéria anda muito, né? A nossa questão espiritual, que nós possamos vencer, transpor os obstáculos da matéria, junto com os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos do centro espírita, que nós possamos estar evoluindo juntos, né? Que uma parcela do nosso Evangelho esteja com os nossos comandantes, né? Bem como com os comandantes dos países do mundo inteiro,
Momento esse de extrema necessidade, de muitas tensões, um momento de modificação planetária, né? Que os protetores, não só do Brasil, nosso querido irmão Ismael, que é o anjo protetor do Brasil, mas que os protetores de todas as nações, né, eles possam estar ligados aos seus comandantes nesse momento, transmitindo paz, energias de paz, né, de pacificação, de entendimento, para que a Terra passe por esse momento de uma maneira menos turbulenta. Né? Todos os nossos amigos, todos os nossos queridos amigos que estão trabalhando no dia de hoje, né? Domingo à noite, muitos irmãos trabalhando, né? Nas penitenciárias, né? Os irmãos aqueles que estão fazendo o nosso pão que vamos consumir no dia de amanhã, nos hospitais, as pessoas que estão trabalhando nos hospitais vão trabalhar durante a madrugada inteira, enquanto nós repousamos, né? Seguranças, porteiros, todas essas pessoas, motoristas de ônibus, que trabalham enquanto nós descansamos, que nós possamos então estar enviando uma parcela de luz do nosso Evangelho para todos eles, para que a humanidade progrida. É preciso que nós enviemos, meus irmãos, assim como Jesus nos falou, né? Se nós fixarmos o nosso pensamento numa montanha, essa montanha vai trocar de lugar. É preciso então que nós pedimos, que nós façamos essa conexão que estamos fazendo nesse momento agora, com os nossos amigos, com Deus, abrindo esse campo magnético, né? É preciso que nós enviemos ao universo, enviemos a todos esses irmãos espirituais que protegem as suas nações, esses bons eflúvios, eles necessitam, isso os revigora, né? Esse é o nosso papel importante também, de nós revigorarmos, né, as forças que envolvem o nosso planeta, tão necessitado de boas energias, né, meus irmãos? Que nós possamos então estar sempre dentro dessa conexão, ligados ao grande arquiteto do universo, ligados a Deus, para poder espargir sempre essas energias positivas de que a sociedade adoecida necessita tanto, né? Eu quero deixar o meu abraço a todos os nossos amigos que estão aqui nos acompanhando, mais uma vez lembrando que a nossa irmã Aline não pôde estar presente hoje, que ela está num compromisso familiar, mas está espiritualmente aqui conosco, né? E eu deixo o meu abraço a todos os que estão nos acompanhando no nosso Evangelho, que nós possamos estar aqui no próximo domingo, né, novamente às 21 horas, esse momento muito especial que nós temos, que nós encontramos Jesus, né, e um bom final de domingo a todos, de muito descanso e uma boa semana de bastante trabalho para todos nós, né, meus irmãos? Bastante trabalho e muita luz. Um grande abraço.